Nesse vídeo eu vou te ensinar o melhor farm de experiência, né, de XP e também de dinheiro no início de Pokémon Scarlet e Violet. Então bora lá. Gift Cards Nintendo para gastar na eShop do Suitão é lá na nuvem, parcelado em até 6 vezes sem juros e com cashback duplo. Mas se quiser mídias físicas em promoção, entra no nosso grupo especial na descrição ou se liga nos links de lojas de confiança para garantir o seu game. Fala galera, eu sou o Taleira, mais um vídeo de dicas e tutoriais aqui de Pokémon Scarlet e Violet no canal. E rapaziada, hoje eu vou te ensinar o melhor método para você farmar ao mesmo tempo XP para todos os Pokémon da sua party e também dinheiro dentro desse centro Pokémon aqui. Não dinheiro especificamente, mas o dinheiro que pode comprar tudo, tanto quanto o dinheiro que é o LP, tá bom? Vou te mostrar como é que funciona isso daí. Primeiro de tudo, rapaziada, você apertar Y e vai vir aqui para um dos primeiros centros Pokémon que a gente tem, que é o Mesagoza South, tá? Que tá bem próximo aqui do portão principal de Mesagoza, tá bom? Daqui você vai pegar o seu Miraidon e vai seguir totalmente à direita, tá? Eu já mostrei esse esquema aqui que a gente vai fazer, mas eu vou mostrar de novo nesse vídeo porque você pode não ter visto os vídeos anteriores aqui do canal. Você vai pegar tudo aqui pela direita, tá? E vai seguir essa rocha principal que a gente tem aqui, esse morro principal da direita, beleza? Só ir seguindo esse morrinho aqui da direita. Aí vai passar esse laguinho aqui, vai passar essa árvore que tem aqui também. E ali na frente a gente tem uma árvore com uma distância entre o próximo morrinho, tá? Mas é só seguir da direita lá do centro Pokémon que não tem erro, você vai chegar aqui nessa parte. Nessa parte exatamente vai ter isso daqui, cara, vai ter um desfiladeiro separando as duas partes. Se você já derrotou alguns titãs, você vai ter o super pulo do Miraidon ou Coraidon. Mas se você não derrotou como eu, ou se você tá bem no comecinho do jogo e acabou de pegar sua moto, não tem problema porque dá pra fazer da mesma forma, tá? O que você vai fazer é seguir aqui andando, tá? Sem o seu Miraidon. E vai só mirar aqui no Pokémon que estiver mais próximo de você. Pode ser que não tenha nenhum Pokémon próximo de você, você tem que esperar um pouquinho. Mas paciência, porque vai colar aqui um Pokémon, já vai encostar aqui em você. Se não tiver nenhum Pokémon colando, cara, pode vir aqui, voltar, tá bom? Para os Pokémon de lá desespawnarem, ó. Tirarem o seu spawn, eu ainda tô vendo algum Pokémon, pronto. Tirou o spawn, aí volta aqui e torce para ter um Pokémon aqui próximo. Olha só, tem um Riolo, que é exatamente o Pokémon que a gente tá precisando. Mas aqui não deu certo, eu caí. Tudo bem, a gente vai voltar e vai subir lá de novo. Beleza, voltando aqui então, a gente tem esse Toxel que tá bem próximo, tá vendo? A gente mira aqui com o ZL para já ver as informações dele. E com o ZR a gente joga Pokébola, porque dessa forma a gente vai ser transportado, teletransportado lá para outra parte, beleza? Depois que for teletransportado, pode dar o run aqui, porque você não vai querer batalhar com esse Pokémon, ao menos que ele seja o Riolo, que é o Pokémon que a gente tá procurando, tá? Logo vai fazer sentido de por que o Riolo. Se ele não tiver nessa parte aqui inicial, ele vai estar ali um pouco mais para cima, tá? Você pode ver se ele tá aqui perto do laguinho, mas provavelmente ele não vai estar. Bom, a gente veio daqui de baixo e você pode continuar aqui pra cima, que é o local que pode aparecer mais fácil o Riolo, se você não achou logo naquele comecinho que a gente jogou a Pokébola, tá bom? Ele pode estar aqui nessa área aberta, um pouco mais de cima, ó. Você vai passeando por aqui e aqui deve estar o nosso Riolo, tá? Tá aqui, ó, dei uma voltinha, já achei o nosso Riolo. Posso jogar aqui a Pokébola por trás para ficar mais fácil de capturar ele. Aliás, se você ainda não viu o vídeo de dicas de captura, veja aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, vou capturar ele aqui com uma Quick Ball e já vou usar ele aqui pro nosso tutorial. Capturamos o Riolo aqui com uma Quick Ball bem facinho. E supondo que você está no early game, né? O seu time deve ser mais ou menos isso daqui. Pokémon de nível bem fraquinho e agora o Riolo que você tem capturado no seu time. E qual é o nosso próximo passo agora? Lembra que a gente veio aqui pra perto de Mesagoza? Agora a gente vai para Mesagoza em si, beleza? Pode viajar aqui pra Mesagoza nessa partezinha aqui, tá bom? Que é a parte mais próxima da onde a gente vai fazer agora nossas próximas atividades. E assim que você voar para esse centro Pokémon, você vai pegar aqui, ó, a sua direita e vai ter uma ruazinha ali pra gente descer, tá bom? Essa rua aqui é bastante importante para a continuação do nosso tutorial. Você vai ver essa lojinha aqui, Delibird Presents, e aí você vai entrar na Delibird Presents e vai aqui nessa segunda parte chamada General Goods, beleza? No início do jogo você não vai ter tudo isso daqui liberado, tá? Você vai ter só essa Surf Bell e algumas outras coisas. E o que a gente precisa é justamente da Surf Bell. Você vai comprar uma Surf Bell dessa daqui e vai equipar no seu Riolo. Por quê? Porque a Surf Bell
faz com que o seu Pokémon ganhe mais pontos de felicidade. E adivinha só, o nosso Riolo evolui com pontos de felicidade para quem? Lucario. Você vai vir nessa partezinha aqui que tem a balinha da sua bag e vai procurar a sua Surf Bell. Achei aqui a Surf Bell, vou apertar em Give e vou dar pro Riolo. Agora, rapaziada, a gente ainda em Mesagoza, a gente vai vir aqui para essas partes de lojas do meio, tá? Aqui bem próximo do centro Pokémon que a gente tava, a gente vai visitar essas lojas aqui da lateral, beleza? Visita essa primeira lojinha aqui, bem do lado da rua que a gente desceu, clica aqui para comprar e aqui você vai comprar 10 picles, beleza? Aliás, se você quiser comprar um só, tudo bem, mas quanto mais você comprar, mais sanduíches a gente vai poder fazer, tá bom? Pode comprar uns 10 sanduíches aqui, 10 picles, aliás, né? Dá pra você pagar tanto com os Pokédollars quanto também com LP, que a gente já vai farmar já já. E aqui nessa loja você vai comprar só os picles, beleza? Depois dessa primeira lojinha que a gente tava, a gente vai pular essa loja aqui do lado. A gente vai pra essa outra loja aqui do todo meio verde e branco, tá? Tem um pãozinho aí bem na frente. Nessa loja a gente vai comprar 10 presuntos também, beleza? Comprou os 10 presuntos. Aí você vai comprar 10 maioneses e 10 mostardas, tá? Se você quiser comprar mais de uma coisa de uma vez, você aperta o mais, que aí vai dar um bulk aqui, beleza? Então eu vou comprar 10 maionese, 10 mostardas. E aqui pra baixo você vai precisar disso daqui também, o pick, que é aquele palitinho que serve pra fechar o sanduíche. Você pode comprar o mais barato que tiver, porque aqui é só pra deixar o sanduíche bonitinho. Eu vou comprar esse daqui que são 40 Pokédollar mesmo, bem barato. E daí vou fechar a minha compra, totalizando todos os itens que a gente precisa pra fazer um bom sanduíche aí de presunto, beleza? Agora que a gente já fez as compras em Mesagoza, você pode vir aqui pra alguma região, tá? Pode ser essa região inicial mesmo que a gente tava, do lado do portão de Mesagoza. E o que a gente vai fazer é treinar o nosso Riolo que tava com a Surf Bell. Você pode inclusive tirar os Pokémon da sua party, tá? Mesmo sendo fraquinhos. E aí deixando agora só o Riolo pra ele ganhar mais experiência, o que você vai fazer é deixar ele bater em todos os Pokémon selvagens aqui, beleza? Você vai deixar ele com a Surf Bell e deixa ele enfrentando os Pokémon selvagens que você vai encontrando. Aperta R aqui pra você soltar ele nas Auto Battles, que daí você não precisa entrar em uma batalha. E o que ele vai fazer é ficar acumulando felicidade, tá? O Surf Bell vai fazer ele ganhar bem mais felicidade e ele vai ganhando felicidade a cada Pokémon que ele vai derrotando por aqui, tá bom? Então olha só, vai derrotando os Pokémon, não importa que ele não suba de nível, tá? O importante no momento é ele derrotar vários Pokémon com a Surf Bell pra ele ganhando felicidade e ele poder evoluir pro Lucario. E tá lá, depois de um nível inteiro que ele ficou batalhando só com Pokémon selvagens ali, fazendo Auto Battles com a Surf Bell, ele evoluiu pro nível 19, mas ele não evoluiu pro Lucario, tá bom? O que pode acontecer? Quando você tá na mecânica de Auto Battles e você passa de nível, geralmente o seu Pokémon não evolui. Se ele não evoluir dessa forma, o que você pode fazer é vir aqui na bag e dar uma Harry Candy pra ele. Ou então na última batalha que tiver faltando pra ele upar de um nível pro outro, você vai e batalha normalmente com ele pra ele poder evoluir no meio da batalha. Ao invés da Harry Candy, eu vou dar essa XP Candy M aqui pra guardar a Harry Candy pra Pokémon mais fortes. Vou dar a balinha pra ele, ele evoluiu pro 22. Ele ainda não tem felicidade suficiente. Vou ficar batalhando ainda mais com Pokémon selvagens aqui na Auto Battle com a Surf Bell e vou fazer ele evoluir. Bom, agora que tá bem ensolarado aqui, né? Tá bem daytime, como eles falam que é pro Riolo evoluir pro Lucario. Vamos ver se eu der um docinho pra ele aqui, se ele vai evoluir. Matei mais Pokémon, agora ele tá no nível 24. Deve querer evoluir agora, mano. Não é possível. Vou usar uma balinha M aqui. Nível 26 e agora sim, cara, agora sim, nosso Riolo evolui aí pro Lucariozão, ó. Vou até tirar a câmera. Tá lá, grande Lucario. Firmeza, então, ele vai querer aprender a esfera de aura, né? Bem característica do Lucario, vou até aprender aqui. E agora, cara, a gente vai precisar viajar pra uma localidade que você vai ter que se virar pra chegar lá, beleza? Mas, cara, eu já expliquei aqui em vários vídeos meus que é facinho de você chegar lá, é tranquilo. Você vai apertar aqui o Y e você vai lá pro extremo norte do mapa, cara. Depois da cratera de Paldeia vai ter essa parte aqui de gelo. E aqui na parte de gelo você vai precisar viajar pra essa província aqui. A província do norte, área 3. Quando você tiver desbloqueado esse centro Pokémon, viaja pra lá ou dá um jeito de chegar nesse centro Pokémon, porque a nossa próxima etapa aqui pra você farmar bastante dinheiro e XP tá aqui nessa província. Quando você chegar aqui nesse centro Pokémon, você vai dar a volta aqui nele, tá? Vai vir aqui pra trás dele e aqui descendo essa neve, você vai vir pra parte de grama. E nessa parte de grama vai continuar seguindo reto até aquela partezinha ali da frente e tem uma terrinha, tá vendo? Que é um pouquinho mais plana. E é aqui que entra a parte dos nossos ingredientes de sanduíche, tá?
Se você vir aqui, agora você aperta o botão principal do menu, vai vir aqui em piquenique, e agora você vai fazer um piquenique aí com os teus Pokémon. O piquenique não precisa ter todos os Pokémon, mas depois pro farm, aí já é melhor que upa todos de uma vez, né? Beleza, você vai vir aqui e vai fazer agora um sanduíche de presunto, que foi justamente o que a gente comprou lá, tá vendo? Ham Sandwich. Você vai vir aqui e fazer, ele já vai estar até que salvo da primeira vez que você abrir o piquenique, já vai estar por aqui. Você clica aqui e tem exatamente os 4 ingredientes que a gente comprou: presunto, maionese e mostarda. Você vai vir aqui, escolhe aqui o piquezinho que você quiser, tá? Eu falei pra você comprar o mais barato, porque não precisa comprar esse negocinho aqui todo feinho, sei lá, enfim, você compra o mais barato. Aí você vai vir aqui e vai montar o sanduíche de uma forma que não deixe nada cair, tá bom? Ele não precisa estar exatamente na melhor forma, no melhor formato aqui, mas só de não cair nenhum dos ingredientes já é um sanduíche perfeito e vai dar todos os efeitos que a gente precisa, tá? Só não deixar cair nada aqui, daí fecha com o pão aqui em cima e por último joga aí o piquezinho para você poder finalizar esse sanduíche. Depois que finalizar o sanduíche, vai mostrar uma animação do seu personagem e dos Pokémon comendo esse sanduíche, que eu vou pular aqui pra vocês. E agora eu até tirei minha câmera porque vai aparecer aqui na direita os efeitos que esse sanduíche dá pra você, tá bom? Então vamos lá, ó, Tense Power, Encounter Power e Rage Power. O Rage Power a gente vai desconsiderar que é de Ground, mas o Encounter Power que achou é normal. E o Tense Power é lutador, é uma espécie de buff que vai dar para os nossos Pokémon lutadores aí em Auto Battles, tá? Agora você pode apertar o Y aqui para fechar o seu piquenique. E vamos lá pegar os Pokémon que a gente tinha deixado na box, que são de níveis mais baixos. Beleza, já tô com eles aqui na party. E qual foi o nosso objetivo ao fazer esse sanduíche aqui e ter o Lucario no time? Agora tudo vai se revelar. Fazendo esse sanduíche, a gente aumentou o nível de encontro de Pokémons do tipo normal em um nível. E só por isso já vai aparecer muitas chances aqui que são do tipo normal. Já são muito conhecidas nos outros jogos de Pokémon por dar bastante XP. E no lugar do Lucario, pode ser qualquer Pokémon do tipo lutador aí, pra você poder fazer isso e dar super efetivo nas chances e combar com o Tense Power do tipo lutador que a gente tinha. Mas o Riolo já aparece logo na primeira área, é fácil de você evoluir ele aqui, ele vai estar tranquilão aqui na sua party. Beleza, percebe só que o Lucario tá nível 26 e as chances que a gente vai encontrar aqui é do nível 42 pra cima. Não importa, porque o Lucario mais ou menos nesse nível aqui já vai conseguir dar um jeito aí nas chances, beleza? Então firmeza. Agora nessa descidinha aqui vão ter alguns Pokémon que não são do tipo normal, tudo bem, isso daqui é natural, mas ali na frente já tem algumas chances. Você vai abaixar aqui até sua tela ficar meio escurinha, né, pra mostrar que você tá abaixado mesmo. E aí você vai vir aqui por trás da chance e apertar o R pro seu Lucario ir lá e bater nela, olha só. Bateu na chance e derrotou a chance, mesmo ele sendo do nível 26 e ela do 47, derrotou até outra chance que tá ali do lado. E já começou a upar bastante, olha essa outra, nível 46, bateu, matou. O Riolo, ele não consegue fazer isso daqui, porque tem alguns cálculos no jogo que a gente não vê, que faz com que alguns Pokémon não consigam derrotar outros, mesmo sendo super efetivos. Mas o Lucario, mesmo tendo vários níveis abaixo, não sei se é porque ele é de uma evolução já que pode derrotar as chances e tal, né? Ele consegue solar aqui todas elas, e por ser do nível lutador, por ser do tipo lutador, aliás, ele consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil. E aqui tem inclusive uma Blissey, ó, que ele vai solar também. Olha só, até deu um update na minha Pokédex, porque eu ainda não tinha capturado a Blissey, depois eu capturar. Mas olha só o tanto que tá upando meus Pokémon aqui. Tá upando pra caramba, né? Então é um esforcinho que você vai fazer aí da primeira vez, né? Pra chegar até esse lugar, pra poder fazer o Riolo evoluir aí pro Lucario. Mas ele vai derrotar muitas chances aqui, vai dropar bastante desse Rapine Dust, que é um material aí do Rapine, né? Derrotando as chances ou as Blisseys. Ele dropa bastante disso daí. E os Pokémon já estão upando pra caramba, né? Eles só não estão aí evoluindo para suas outras formas, porque durante as Auto Battles eles não evoluem, tá? Mas eles estão upando bastante. Se você tá logo no comecinho do jogo, vai ajudar vários dos seus Pokémon a subirem de nível e ficar no nível bem bacana pra enfrentar ele, os ginásios, os titãs, todos os desafios que você tem. Mas se você já tá no endgame, né? Esse daqui é um farm que mesmo assim funciona. É um farm mais pro early game, mais pro late game, continua funcionando. E é só o seu Lucario ficar aqui na Auto Battle, que é facinho, tá? Desvia desses Pokémon aqui que não interessam e deixa o seu Lucario matando. Se você já tiver chegado no 6º líder de ginásio dentro do jogo, vai aparecer também o Professor Jekyll e vai te dar um Lucky Egg, que você pode equipar também no Lucario aqui, pra ele ganhar ainda mais XP, tá bom? Equipa aqui no Lucario esse Lucky Egg que você vai ganhar depois de 6 ginásios aí dentro do jogo.
E aí ele vai ganhar ainda mais XP farmando pra cima dessas Chanseys e Blissey, tá? Vai upar bastante os Pokémon, tava tudo nível 5, 7, agora já estão nível 20 e pouco e eu não fiquei nem 5 minutos aqui farmando, cara. Então esse daqui é muito bom, farm excelente. E meio que não tem muita necessidade de você fazer um sanduíche de encounter melhor, tá? Porque esse encounter normal aqui só upa um nível. Só que já tem quase tudo aqui em volta sendo Blissey e Chansey, cara. Então isso daqui já tá sendo suficiente aqui pros meus Pokémon. Você pode repetir esse processo do sanduíche várias vezes, porque o sanduíche ele tem um limite de tempo, tá? Se eu tirar aqui minha câmera, você aperta aqui a setinha, o direcional pra direita, que vai aparecer isso daqui. Os poderes de refeição ativos pra você. Percebe que o meu ali ainda falta 24 minutos. São 24 minutos da nossa vida real, tá? Que você pode ficar farmando aí quantas Chanseys você quiser. Eu não vou farmar tudo aqui, porque eu já quero mostrar pra vocês aqui o meu ponto, que é a relação do dinheiro, tá? O XP vocês já viram que é bem definido aí, dá pra você farmar bastante XP. Só que, quando a gente derrota uma Chansey ou uma Blissey, vocês percebem que eles droparam o Rapine Dust. Ó, aqui, derrotando essa Chansey vai dropar bem abaixo aqui da minha câmera, tá lá, 2 Rapine Dust, tá vendo? E se a gente derrotar aqui uma Blissey, olha quantos vão dropar. Aqui embaixo da minha câmera, 3 Rapine Dust, às vezes dropa 4, 5. Você vai ter aí bastante Rapine Dust e quando você tiver terminado o seu farm, tá ali satisfeito de quantas Blisseys ou Chanseys você derrotou, você vai voltar aqui pro centro Pokémon, porque agora a gente vai vender esses materiais. A gente vai vir aqui na parte do TM, tá vendo? A partezinha aqui do TM não é a parte ali da lojinha do carinha de azul, e você vai clicar aqui nessa terceira opção. Quero trocar materiais por LP. Agora eu vou tirar minha câmera porque percebe que aqui eu tô com 56.000 LP. A gente vai descendo aqui até a gente encontrar o do Rapine. Deve ser o que a gente mais tem disparado. E tá aqui, ó. Em mais ou menos uns 5 minutinhos ali, eu consegui 102 Rapine Dust. Agora eu vou vir aqui, vou deixar pra baixo aqui, apertar a setinha pra baixo, que ele vai reunir todos que eu tiver. Vou confirmar e aí eu já ganhei 15.000 LP. Se você farmar aí durante meia hora, cara, você vai conseguir muito LP. E é bom que LP pode comprar qualquer coisa no jogo, cara. Se você vier aqui e clicar pra comprar, por exemplo, com os meus LPs, eu posso clicar aqui e comprar Quick Ball, que eu uso pra caramba, ó. Vou clicar aqui pra comprar 30 Quick Ball, vai. Não é nem tanto assim. E eu posso selecionar pagar com LP ao invés de pagar com dinheiro, tá? Aí eu seleciono pagar com LP e tá lá. Paguei, comprei. A única coisa que é exclusiva para você comprar com LP são justamente os TMs do jogo, tá? Já expliquei isso no meu vídeo sobre TMs, que pode estar passando aí no card para vocês, mas os TMs são exclusivamente para pagar com LP, com League Points, tá? Depois que eles aparecem aqui craftable, você paga com LP e você consegue aí os TMs pra você poder craftar, tá bom? Então esse foi o farm, galera. Pode parecer aí um pouco complicadinho no começo, mas é fácil de fazer. E depois que você tá fazendo, é só você repetir o processo várias vezes, porque esse é o melhor farm de XP e de LP ao mesmo tempo logo no início do jogo, cara. Você farmando isso daqui logo no início do jogo, você já vai ter XP no seu time principal inteiro, deixa eles muito overlevel e ainda por cima você vai conseguir comprar o que você quiser com os LP que você vai ter juntado, tá bom? Então se esse tutorial te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, também se inscreve no canal e liga as notificações para não perder novos vídeos de Pokémon Scarlet e Violet ou então outros vídeos de Pokémon do Switch que ainda vão sair aqui no canal, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, esses aqui com certeza você vai curtir também, beleza? Beijão e até a próxima!